Podcast: expansão e percepção em sintonia com o bem-estar. Seja bem-vindo a este espaço dedicado à jornada de autoconhecimento, bem-estar e expansão da consciência. Aqui, acreditamos que cada um de nós é uma poderosa força no universo, capaz de transformar não apenas a própria realidade, mas também o mundo ao nosso redor. Adotar uma percepção mais ampla de quem realmente somos é fundamental para entendermos como podemos contribuir para a construção de um mundo melhor. Através de reflexões profundas sobre assuntos do nosso cotidiano e conteúdos inspiradores, buscamos auxiliar você em sua jornada de autodescoberta, espiritualidade e bem-estar. Faço um convite a você. Visite nosso blog. Navegue pelas categorias e conecte-se com temas que ressoam com sua essência. Que o conteúdo deste espaço contribua positivamente para a sua vida e inspire sua jornada. Juntos, podemos dar um grande salto evolutivo e criar um mundo mais consciente. Gratidão por você estar aqui. Um novo tempo se inicia. Expansão e percepção. Seu guia de inspiração e reflexões diárias. Podcast: expansão e percepção em sintonia com o bem-estar. Aqui iniciamos uma série de episódios de podcast, para você que deseja uma sintonia mais profunda consigo mesmo e com o mundo. Um espaço onde a escuta sensível e a reflexão consciente são bem-vindas. Hoje, convido você a se expandir para mais um tema essencial. O despertar da consciência, entre a ilusão do topo e a realidade do caminho. Muitas vezes romantizamos o despertar consciencial como um ápice, como se, ao despertar, finalmente tivéssemos chegado ao topo da montanha, livres, iluminados, em paz. Mas a verdade, profunda e silenciosa, é que o despertar não é o fim da jornada, ele é apenas o início, uma porta que se abre. E uma vez atravessada, não há como voltar. Despertar é perceber, é enxergar, pela primeira vez, a realidade sem os filtros da ilusão. É como estar sóbrio em uma festa onde todos ainda estão embriagados, tropeçando na escuridão, mas negando veementemente que estão bêbados. De repente, tudo aquilo que antes parecia normal, ambientes de trabalho, reuniões familiares, círculos sociais reais e virtuais se mostra carregado de dor, de projeções, de sombras, flechas carregadas de malícia e pura maldade que ninguém quer enfrentar ou admitir que ecoa de sua própria natureza. Estar nesses ambientes, sejam reais ou virtuais, por muito tempo depois de despertar é como cometer um suicídio sutil, inconsciente. É permanecer respirando em um ambiente tóxico, tentando pertencer a um mundo que já não ressoa mais com o que se tornou verdade dentro de você. O corpo sente, a alma recua. A consciência grita. A intolerância que surge não é arrogância ou julgamento. É como uma alergia espiritual. Assim como o corpo reage ao glúten ou à lactose, o espírito reage ao inautêntico, ao falso, às malícias, ao superficial. A vida antes tolerável agora se torna insuportável. E o isolamento, tão temido por muitos, passa a ser o único espaço onde ainda é possível respirar. Mas o isolamento não é fuga. É encontro. É no silêncio, na solidão, no contato com a natureza, que o verdadeiro trabalho começa. Afastar-se não é se esconder, é se reconhecer. É ter coragem de sentar-se diante do espelho e encarar as próprias sombras. Aquilo que evitamos por tanto tempo vem à tona. E então, começa o verdadeiro despertar, não aquele da euforia, mas o do enfrentamento. As máscaras sociais caem. A persona, essa figura criada para agradar, manipular, chamar a atenção, vender, pertencer, perde o sentido. A intolerância com o coletivo nasce quando ele insiste em permanecer na ilusão, quando exige que você volte a dormir para continuar sendo aceito. Mas ao mesmo tempo, começa a atrair outras almas que, como você, também atravessaram essa porta. E o novo caminho, embora solitário, é autêntico, profundo e vivo.
O véu cai, as escamas dos olhos se desfazem e tudo aquilo que antes parecia vida se mostra como o teatro que sempre foi. Esse é o verdadeiro início e não há retorno. A intolerância consciencial não é arrogância, é um sagrado discernimento. Thoth é uma das figuras mais enigmáticas e reverenciadas do panteão egípcio antigo. Ele era o deus da sabedoria, da escrita, da magia, da medição do tempo, do equilíbrio e do conhecimento oculto. Considerado o escriba dos deuses e o guardião das leis divinas, Thoth representa o princípio do conhecimento que liberta, mas que também exige responsabilidade e discernimento. Se trouxermos esse conceito contemporâneo do despertar consciencial à luz dos ensinamentos atribuídos a Thoth, especialmente os que aparecem em textos herméticos, nos textos das pirâmides, Livro dos Mortos e os posteriores escritos herméticos, podemos perceber algumas correspondências poderosas com o chamado despertar consciencial atual. Thoth ensinava que o verdadeiro conhecimento era apenas a chave que abre a primeira porta, não o destino final. O despertar da consciência, para Thoth, seria comparável ao momento em que a alma começa a recordar sua natureza divina, mas esse reconhecimento inicial é apenas o início da grande travessia. O homem que conhece a si mesmo conhece os deuses. Ele não promete glória, nem paz imediata. Ele fala do mergulho para dentro, onde a luz só pode nascer se houver disposição para encarar as trevas. O despertar é apenas a porta, não o pico da montanha. Thoth também representa o princípio do silêncio e da neutralidade. A solitude não era vista como uma punição, mas como uma condição necessária para que o verdadeiro saber se manifestasse. O iniciado precisava se retirar do mundo ilusório representado pelas distrações sociais, pelos desejos do ego, pelas máscaras da persona, para ouvir a voz da Maati, a verdade divina. O isolamento espiritual, portanto, não era uma fuga, era parte essencial da iniciação. Thoth via o mundo material como um plano de provas e símbolos, não como realidade última. A realidade comum, cheia de papéis sociais, disputas de ego, manipulações e jogos de aparência, era vista como maia, ilusão em que a alma se perde quando esquece quem é. Ao despertar, o iniciado se torna como alguém que lembra de algo que sempre soube, que tudo aquilo que parecia real é apenas uma encenação temporária. Por isso, muitos ao redor rejeitam o desperto, pois ele já não atua na peça com a mesma convicção. Insistir em atuar nesse teatro torna-se intolerável, como uma alergia energética. Nos ensinamentos atribuídos a Thoth, o processo de iluminação é solitário, interno e individual. Só depois de atravessar o próprio deserto interior, o iniciado poderia se tornar um mestre da balança, apto a guiar outros com neutralidade e sabedoria. Thoth não prometia salvação em grupo. O despertar era para os que ousavam abandonar o conforto do conhecido. Era uma travessia do ego para a alma, do barulho para o silêncio, da ilusão para o real. A ignorância é o maior pecado, pois ela afasta o homem de si mesmo. Em outras palavras, despertar é lembrar, mas lembrar exige esquecer tudo aquilo que acreditávamos ser verdade. O caminho é solitário não porque o mundo nos rejeita, mas porque poucos estão dispostos a andar sem máscaras. Ser desperto se torna uma afronta para aqueles que insistem em atuar na peça, onde as cortinas estão prestes a fechar e o espetáculo terminar. A verdade não é confortável, mas é libertadora. O iniciado não busca aceitação, busca alinhamento com a ordem divina. É no silêncio da alma que a sabedoria, também chamada Sofia, sussurra. Momento de pausa, de reflexão. Sintonize-se com o seu interior e permita que o despertar consciencial guie seus próximos passos. Expansão e percepção em sintonia com o bem-estar. Não te espantes com a dor que sentes ao permanecer onde tua alma já não habita. Ela não é um castigo. É um aviso, palavras de Thoth. Como já vimos, desde os tempos mais antigos, a humanidade buscou compreender os mistérios da vida, da criação e do próprio destino. No Egito Antigo, essa busca encontrou um guardião, chamado Thoth, considerado o deus da sabedoria, da escrita e da magia. Representado por um homem com cabeça de íbis ou babuíno,
Thoth era visto como o escriba dos deuses, responsável por registrar todos os acontecimentos do cosmos. A ele se atribui a invenção dos hieróglifos, a ciência do tempo, os segredos da lua, a magia das palavras e o acesso ao conhecimento oculto. Diziam que os livros de Thoth continham todo o saber do universo, ciências, filosofia, medicina, astronomia e até a chave da imortalidade espiritual, que são chamados conhecimentos herméticos. Essa tradição atravessou os séculos, e quando os gregos entraram em contato com a cultura egípcia, identificaram Thoth com seu próprio deus Hermes, mensageiro divino e senhor da sabedoria. Dessa fusão nasceu Hermes Trismegisto, aquele que é 3 vezes superior, figura mítica que se tornou símbolo da filosofia hermética. Na iconografia egípcia, Thoth quase sempre aparece com cabeça de íbis, mas há 2 formas principais de representação. Um homem com cabeça de íbis, que era um pássaro sagrado no Egito, associado à lua, à sabedoria e ao equilíbrio. Essa imagem não deve ser entendida literalmente, mas como um símbolo. A cabeça de íbis representa sua ligação com o conhecimento divino e a capacidade de escrever e registrar. 2. Babuíno. Em algumas regiões, Thoth também era representado como babuíno, outro animal associado à lua e à sabedoria, que tinha forte presença nos cultos egípcios. Os egiptólogos explicam que a arte egípcia não tinha a intenção de retratar literalmente os deuses como seres híbridos, mas sim expressar seus atributos espirituais por meio de símbolos visuais. Eu mesma já me questionei muitas vezes sobre esse fato. Já assisti documentários e li outras fontes que sugerem outras teorias também, mas nessa série, vamos nos ater a esta versão. Para os antigos egípcios, deuses eram forças cósmicas, e a representação com cabeça de animal era uma linguagem visual sagrada, não uma descrição física. Segundo historiadores, Thoth não foi uma pessoa real, mas um deus da mitologia egípcia, símbolo da sabedoria, da escrita e da magia. Já Hermes Trismegisto, a fusão de Thoth com o deus grego Hermes, é mais complexo. Provavelmente uma figura simbólica, criada para unir a sabedoria egípcia e grega. Alguns pensadores antigos acreditavam que ele poderia ter sido inspirado em sábios ou sacerdotes do Egito, mas não há provas históricas. Quando falamos de Thoth no Egito Antigo, é como quando usamos a palavra Deus hoje. Não se trata de uma pessoa histórica, mas de um símbolo maior, uma representação do divino, dos mistérios e da inteligência criadora. Para os egípcios, Thoth era a forma de dar rosto e linguagem a uma força invisível, que é a sabedoria cósmica. Assim como hoje usamos Deus para falar de algo supremo, sem precisar de uma imagem literal, eles usavam Thoth para expressar esse princípio universal do conhecimento e da ordem. A diferença é que os egípcios multiplicavam esses aspectos em várias divindades, Thoth, Ísis, Horus, Anubis, cada uma representando uma parte do todo. A Hermes Trismegisto são atribuídos textos como o Corpus Hermeticum, escritos entre os séculos 2 e 3 d.C., que uniram espiritualidade egípcia, filosofia grega e influências gnósticas. Esses ensinamentos deram origem ao hermetismo, tradição espiritual que marcou profundamente a alquimia, a astrologia, a magia e até o pensamento filosófico do Renascimento. O hermetismo transmite uma visão de mundo em que tudo está interligado, o visível e o invisível, o macrocosmo e o microcosmo, a razão e a intuição. Ele ensina que o ser humano não é apenas espectador, mas co-criador da realidade, e que a chave para a evolução está no autoconhecimento e na busca da harmonia com o universo. Podemos perceber os ensinamentos da mecânica quântica nos escritos inspirados por Thoth. Vamos falar um pouco do Kybalion, um eco moderno dessa sabedoria. No início do século XX, surgiu nos Estados Unidos a obra O Kybalion, publicada em 1908 por autores anônimos que se assinaram como os 3 iniciados. Embora recente, o livro se apresenta como herdeiro espiritual de Hermes Trismegisto, sintetizando em linguagem simples os princípios universais do hermetismo. Um livro que recomendo aos leitores, embora não seja tão fácil de compreender para quem está começando e ainda não conhece a filosofia hermética. Mesmo assim, ele oferece ensinamentos profundamente valiosos. O Kybalion é estruturado em 7 leis cósmicas.
1. Mentalismo, onde o universo é mental, tudo começa no pensamento. 2. Correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. Nas palavras de Jesus, assim na terra como no céu. 3. Vibração, onde tudo se move, nada está imóvel. 4. Polaridade, os opostos são extremos de uma mesma realidade. 5. Ritmo, onde tudo flui em ciclos. 6. Causa e efeito, nada acontece por acaso. 7. Gênero, tudo possui princípio masculino e feminino. Esses princípios, ainda hoje, convidam a reflexão sobre nossa forma de viver, pensar e agir no mundo. Eles nos lembram que somos parte de uma ordem maior. Conectados por fios invisíveis que unem o interior e o exterior, o espírito e a matéria. O legado de Thoth e Hermes Trismegisto. Ao unir a tradição de Thoth com Hermes Trismegisto e o eco moderno do Kybalion, percebemos um fio de sabedoria que atravessa milênios. É o chamado para reconhecer o poder da mente, compreender os ciclos da vida, viver em harmonia com a natureza e despertar a consciência de que tudo no universo vibra em correspondência. Thoth, o escriba dos deuses, continua vivo sempre que buscamos o conhecimento verdadeiro, aquele que não se limita à informação, mas se abre como caminho de transformação interior. Hermes Trismegisto, o 3 vezes superior, ecoa sempre que ousamos olhar para além das aparências e perceber a unidade que sustenta todas as coisas. Assim, o hermetismo não é apenas filosofia antiga, é uma sabedoria eterna, uma ponte entre o passado e o presente, entre a humanidade e o divino, entre o visível e o invisível. Momento de pausa. Respire fundo e sinta cada célula do seu corpo se expandindo com a energia da sua consciência. O despertar consciencial não é sobre encontrar uma resposta, mas sobre se permitir expandir, transcender e se reconectar com a verdade do que você realmente é. Agora, imagine-se indo além das limitações que você acredita ter. Que tal se você se libertasse dos velhos padrões e se permitisse ser quem você veio para ser? O despertar é uma jornada contínua, onde cada passo é um convite para ampliar sua visão de si mesmo e do mundo. Neste momento de pausa, reflita: o que está pronto para ser deixado para trás em sua vida? Quais limitações você ainda carrega e que não lhe servem mais? O despertar é a chave para liberar tudo o que não ressoa com o seu eu mais profundo. Sinta o espaço se abrir, dentro e fora de você, para uma nova realidade. Expansão e percepção em sintonia com o bem-estar. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse processo de expansão. Continue com a mente aberta e o coração receptivo para prosseguirmos nessa jornada. O despertar consciencial quando a alma começa a acordar. Embora o despertar consciencial seja um fenômeno universal e atemporal, descrito nos textos herméticos e em tantas tradições espirituais, ele também é profundamente pessoal. Cada ser o vive de forma única, conforme o momento da alma e o propósito que a guia. E o início, quase sempre, começa assim, com um desconforto silencioso. Aquilo que antes parecia comum e rotineiro, de repente se revela como um cenário caótico, ilusório e desconfortável. As perguntas mais profundas começam a emergir. O mundo colorido que se conhecia perde o brilho, se torna preto e branco, as conversas já não fluem com a mesma leveza de antes. E o simples ato de acordar cedo todos os dias para enfrentar o trânsito rumo ao trabalho passa a ser motivo de questionamento. Assim aconteceu comigo e acredito que também com muitos que já vivenciaram, ou estão vivenciando, esse processo de despertar. Ao observar o trânsito e a correria cotidiana das pessoas, eu me perguntava: por que consideramos isso normal? É realmente normal ver tantas ruas congestionadas, tantos veículos em movimento? Para que compramos tantos carros? Por que consumimos e desperdiçamos tanto? Esses questionamentos vão muito além do caos urbano, estendem-se às nossas relações sociais,
familiares e a maneira como escolhemos viver. As conversas cotidianas, o ambiente de trabalho, as interações sociais, até a alimentação, de repente, tudo se torna questionável, como se víssemos o mundo em preto e branco, mesmo que ele continue se mostrando colorido e cheio de distrações. É nesse ponto que algo dentro de nós sussurra que há algo mais. No início, é apenas um desconforto, uma sensação de não pertencimento, de desalinhamento com o que sempre foi natural. Sentimos que o ritmo acelerado, os compromissos, as redes sociais e as conversas vazias servem apenas para nos manter longe de nós mesmos, quando o mundo externo deixa de fazer sentido. Na infância, nossa criatividade é incentivada, somos seres curiosos, livres e imaginativos. Mas à medida que crescemos, a sociedade nos molda para servir ao sistema, produtividade, sucesso, reconhecimento, lucro. Poucos são aqueles que se dedicam à arte preservando sua essência genuína mesmo no campo criativo. Existem moldes invisíveis, tudo precisa se ajustar a um padrão, agradar ao gosto popular. E esse gosto, na verdade, é moldado pelo próprio sistema, que dita o que se deve ouvir nas rádios, assistir nas telas, consumir, vestir, comer e até como devemos nos relacionar. É onde a maioria se perde tentando se encontrar. O trabalho árduo é exaltado como símbolo de dignidade, enquanto o olhar interior, o autoconhecimento, a liberdade de ser e a espiritualidade passam a ser vistos quase como uma afronta. Somos condicionados a buscar felicidade fora, em relacionamentos, status, posses, títulos. E assim, nos afastamos do essencial, de nós mesmos. O despertar consciencial começa silenciosamente, com pequenas recusas internas. Para mim, tudo começou a se intensificar há mais de uma década. Minhas decisões passaram a ser guiadas por questionamentos mais profundos. Eu me perguntava: será que o trabalho que escolho vai prejudicar alguém? Será que precisarei mentir, enganar ou usar máscaras apenas para vender ou agradar? E os projetos que surgem em minha mente servirão verdadeiramente às pessoas e ao planeta, ou estarão a serviço apenas do lucro? E quanto aos relacionamentos, será que preciso permanecer em algo tóxico apenas para mostrar à sociedade que tenho alguém ao meu lado? Ou para cumprir os requisitos e padrões familiares? Eu percebia que algo dentro de mim já não sintonizava com o padrão familiar, social, sentimental, existencial. Existia algo mais. Durante os intervalos de trabalho, por exemplo, enquanto todos conversavam sobre o cotidiano, eu comecei a sentir a necessidade de ler mais e preferi abrir um livro. Já não me interessavam as histórias alheias nem os comentários sobre o setor vizinho. Comecei a valorizar meu tempo, meu silêncio, minha energia. Essa mudança trouxe muita hostilidade, muitos afastamentos e encerramento de ciclos. E assim, naturalmente, as mudanças começaram também a surtir efeitos na alimentação. Certos alimentos deixaram de ressoar com meu corpo, era como se meu organismo os rejeitasse. Passei a me sentir melhor com comidas naturais, orgânicas, leves. Meu corpo se tornava mais harmonioso, minha mente mais clara. E não o fiz com dietas e sacrifícios, a adaptação foi acontecendo naturalmente. Com o tempo, percebi que determinadas conversas familiares, os costumes e as tradições também já não me tocavam da mesma maneira. O que antes parecia colorido perdeu o brilho. Mas então percebi que eu podia escolher novamente as cores na paleta e pintar minha própria vida com tons mais suaves, em harmonia com as vibrações elevadas da alma e da natureza. Crenças limitantes, apegos, repetições inconscientes, ciclos intermináveis. Mas talvez o maior desafio seja o ambiente de trabalho, onde passamos a maior parte do tempo. Ali se concentram muitas sombras humanas. Comecei a enxergar por trás dos véus, crenças limitantes, apegos, repetições inconscientes, ciclos intermináveis. Ego e desejo de poder, pessoas projetando nos outros as dores que não conseguem enfrentar dentro de si. Nesse cenário, para mim, o que antes parecia apenas parte da rotina, tornou-se algo insuportável. Era como tentar respirar um ar contaminado e meu estoque de oxigênio tivesse acabado. O corpo também desperta.
surgem alergias, febres, fadiga, intolerâncias, especialmente quando insistimos em situações que já não vibram conosco. Ou quando respondemos sim, quando queremos dizer não e vice-versa. O corpo é o primeiro a nos avisar quando algo não está mais em sintonia com nossa alma. Relacionamentos tóxicos, ambientes densos, rotinas que não fazem mais sentido, tudo começa a provocar reações físicas e emocionais, chegando ao ponto de se tornar impossível. Esse é um dos motivos de muitas pessoas que estão vivenciando esse processo buscarem o afastamento temporário e, nesse período de isolamento, recarregar as suas energias para as próximas etapas. E à medida que despertamos, as máscaras caem. Pessoas que antes pareciam próximas tornam-se estranhas, pois passamos a enxergar a realidade com outra lente. É como falar um idioma diferente para aqueles que não entendem. Tudo soa estranho, dissonante, enquanto que, dentro de nós, tudo vai se realinhando. O despertar é um processo solitário, como já foi citado, e, ao mesmo tempo, libertador. A autenticidade, a empatia e a serenidade passam a guiar nossos passos. Embora tenhamos ainda muitos desafios internos a vencer, mas essa nova vibração, por vezes, incomoda aqueles que ainda preferem um caminho mais fácil, o da ilusão, da negação, do lucro a qualquer custo. A luz de quem desperta revela sombras alheias, e isso causa resistência, afastamentos e julgamentos. Isso eu também tenho aprendido ao longo dessa caminhada. Mas esse é o preço da autenticidade, da coerência, a coragem de ser quem somos, de se afastar quando necessário, mesmo quando o mundo ainda dorme. Ao enxergar além do véu, experienciamos situações que muitos talvez não conseguiriam suportar, pois a maioria permanece presa à ilusão e às coisas efêmeras. O despertar consciencial é o chamado da alma para retornar à essência. Não é um caminho de fuga, mas de reencontro. O impulso de se afastar dos grandes centros urbanos e buscar refúgios naturais, onde o contato com a natureza nos reconecta com nós mesmos, e o isolamento temporário se torna necessário. Aliás, é um dos sinais mais claros de que um processo de despertar consciencial está emergindo. Não é preciso se isolar do mundo como eremitas no alto de uma montanha. O essencial é buscar respostas dentro de si, reconectar-se com as forças da natureza e se guiar pela intuição e pelo chamado da alma. Quando atravessamos esse estado de consciência, o isolamento deixa de ser necessário, e surge o momento de ajudar os outros a despertar. Já possuímos as forças adquiridas pelas experiências e catarses vividas. E a compreensão da alma humana nos permite iluminar o caminho daqueles que ainda buscam. Mas não podemos cair na armadilha de acreditar que o despertar consciencial possa ser alcançado apenas por meio de grupos, iniciações, peregrinações ou preenchendo a mente e a agenda com mais ocupações. O despertar é profundamente individual, é o esvaziar da mente do ego, e não a acumulação de títulos esotéricos, peregrinações a lugares sagrados ou o quanto conseguimos jejuar ou meditar. Tudo isso pertence ao ego. O despertar consciencial é sutil, interior e transformador, com efeitos que se refletem externamente de maneira profunda. Estudos, leituras e o apoio de mestres experientes são valiosos, mas o verdadeiro caminhar é solitário, individual e muitas vezes incompreendido. O caminho do despertar nunca foi confortável. Assim foi com os mestres ascensionados ao longo da história. Siddhartha Gautama, Jesus Cristo, Maomé, sábios orientais, artistas, cientistas e tantos outros que vieram quebrar paradigmas e expandir a consciência humana. O caminho do despertar nunca foi confortável, e não é para quem busca facilidades ou reconhecimento. É quando aprendemos a viver com leveza, a escolher o silêncio em vez do ruído, a simplicidade em vez do excesso, e o amor em vez do medo. O despertar é o início de uma nova jornada, a jornada de volta para casa. A casa interior, onde habita a consciência desperta. Como vimos nesse episódio, o despertar consciencial tão falado mas pouco compreendido é apenas o início de uma longa travessia, a porta de entrada para uma jornada que se desdobra em camadas, revelando novas percepções, compreensões e desafios. A cada passo, o véu se torna mais sutil e a consciência mais lúcida. No entanto,
esse processo não termina, ele se aprofunda. Assim, o despertar consciencial não é o pico da montanha, o nirvana, é somente a porta de entrada para novos desafios. Espero que esse tema tenha ressoado com você e agregado algo positivo para a sua jornada. Nos próximos episódios vamos continuar nossa jornada pelo despertar consciencial. Expansão e percepção, em sintonia com o bem-estar. Agora, retorne sua atenção para o momento presente, sabendo que você já está no caminho do despertar. O simples fato de estar aqui e ouvir este podcast é um passo nessa direção.